Olá, em instantes nós iniciaremos mais um encontro, mais um tempo de culto, um tempo de adoração. Não é uma alegria poder estar com você mais este domingo. Nós temos na nossa comunidade mantido os nossos encontros todos online, temos orado todos os dias às 6 horas da manhã, também às 19 horas. Nós paramos o que estamos fazendo e durante 15 minutos intercedemos pelo nosso país, intercedemos pelo mundo, pela pandemia, por aqueles que estão trabalhando, intercedemos pela comunidade, pela igreja, intercedemos pela sua vida. Se junte a nós todos os dias, às 7 horas da noite e às 6 horas da manhã, durante 15 minutos. Um grupo de pessoas param e reservam um tempo para falar com Deus. Que esse tempo que nós vamos passar agora juntos possa ser um tempo não só de expressarmos nossa gratidão, de você cantar louvores, de você ouvir uma boa música, mas seja um tempo também de ouvirmos a voz de Deus e respondermos à voz de Deus com obediência, com fé, com confiança, que aquilo que Ele tem para mim e para você são palavras de vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Boa noite, que bom estar contigo aqui, que tempo maravilhoso que estamos iniciando. E eu gostaria de ler um texto contigo que se encontra no Salmo 96, praticamente é o que a gente acabou de cantar. Salmo 96, versículo 1, vamos ler até o versículo 9. Cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses.
Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus atos trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Que texto maravilhoso! E o que me chama muita atenção nele é que ele usa muitos imperativos. Então, o Senhor está falando para nós essa noite. Vamos render graças a Ele. Rendam graças ao Senhor, você, as famílias da terra, todos os povos, porque é conveniente. Ao Senhor, que é o único Deus, em um só Espírito, em uma só fé, somos povo de Deus, a fim de glorificar esse único Deus. Então eu convido você essa noite, a comigo, com a equipe de louvor, a prestar um culto devido ao Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o único Deus. Obrigado, Deus, porque o seu amor nos alcançou. Estamos aqui reunidos essa noite, a fim de prestar culto ao Senhor. Pedimos, Deus, para que o Senhor venha estar ministrando em nosso coração, venha estar, Senhor Deus, cuidando de nós, nos mostrando, Pai, se há algum ídolo, Pai, algum falso Deus no nosso coração, que o Senhor possa estar destruindo isso, Pai. Para que a área que ainda não pertence a Ti, seja tua. Pedimos, Deus, para que o Senhor venha estar transformando o nosso ser. Ser conosco, Deus, abençoe esse tempo, abençoe o culto, a palavra que vai ser ministrada. Ser conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor? Pode passar, teu amor
pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Pai, grande é o teu nome, Senhor, engrandecido tu és, Senhor. Obrigado, Jesus, pela que tu vieste, morreste no nosso lugar. Por meio disso temos vida, Senhor. Estamos aqui, Senhor, engrandecendo, louvando o teu nome, Senhor, como um corpo, como unidade, Senhor. Senhor, que tudo que foi cantado, Pai, que o nosso coração, Senhor, venha ser derrubado todos os ídolos, Senhor, e nós venhamos olhar para Ti, Senhor, que era o nosso Senhor. E somente a Ti possamos render nosso louvor e graça. Continue falando no nosso coração através da Tua palavra, Senhor, e fale, Senhor, que nosso coração seja somente Teu em todo o tempo, Pai. Amém. Hoje estamos iniciando uma nova série de mensagens. Pandemônio, o perigo de servir deuses falsos. Para ficar mais claro o que queremos dizer, talvez seja interessante definir o que significa o termo, o que significa a palavra pandemônio. Esse termo foi criado por um poeta inglês chamado John Milton, em que ele usa essa palavra como uma referência ao palácio de Satã. Ele usa essa palavra como uma referência à própria habitação de Satanás na sua obra Paraíso Perdido. Então, em suma, por ser referência à própria habitação de Satanás, pandemônio, e a tradução já é bem sugestiva, significa literalmente o caos, a confusão, a desordem. E talvez você já tenha percebido que não estamos vivendo apenas um momento de pandemia, mas estamos vivendo também um pandemônio. Existem
várias coisas, várias discussões acontecendo no país e no mundo em paralelo com a pandemia, que tem tornado o momento que nós estamos vivendo num verdadeiro caos, num verdadeiro pandemônio. E isso porque a pandemia, ela tem trazido à tona, ela tem trazido à superfície deuses falsos que estavam muito bem escondidos nas profundezas, mas que agora estão escancarados. A pandemia trouxe à tona deuses falsos que estavam muito bem escondidos nas profundezas, mas que agora estão escancarados. E esses deuses falsos, por estarem num lugar que não lhes pertence, por ocuparem um trono que só pertence a Deus, eles se tornam demônios. Demônios que, nas palavras de Jesus, têm por objetivo roubar, matar e destruir. Em outras palavras, esses deuses falsos eles geram o pandemônio, o caos, a confusão, por estarem num lugar que não lhes pertence. E a pandemia só está escancarando esses deuses falsos do coração e a confusão que eles geram no mundo. Esse mês nós vamos conversar sobre esses deuses falsos que foram trazidos à superfície. Nós vamos mostrar e apontar o perigo de servi-los, o perigo de servir a esses deuses falsos. Hoje o nosso tema é quando o dinheiro se torna um Deus falso. Quando o dinheiro se torna um Deus falso. Como já predisse o filósofo Nietzsche certa vez, o dinheiro na cultura ocidental se tornará o principal Deus falsificado. Será o principal Deus da cultura ocidental. E cotidianamente a gente percebe isso no nosso contexto latino-americano. Você já deve ter ouvido pessoas falando, se eu ganhar na loteria, todos os meus problemas serão resolvidos. Nós colocamos esse status no dinheiro, esse status de que ele vai solucionar todos os nossos problemas, que ele vai nos dar segurança, que ele vai nos dar estabilidade, que ele vai nos dar conforto. Nós conferimos a ele este lugar, este status. E isso significa servir e idolatrar o dinheiro. As palavras do pastor Timothy Keller, servir ao dinheiro é amar o dinheiro, confiar no dinheiro e obedecer ao dinheiro. Servir ao dinheiro é amar o dinheiro, confiar no dinheiro e obedecer ao dinheiro. Isto é, cultuar o Deus falsificado, dinheiro. Você consegue perceber que são as mesmas prerrogativas que o Deus verdadeiro exige de nós? Veja Deuteronômio 6, versos de 3 a 5, que diz assim: ouça e obedeça ao Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O dinheiro se comporta como um Deus, que exige que nós o amemos, que nós confiemos e obedeçamos a Ele. Em outras palavras, Ele exige que nós o cultuemos. Mas é importante ressaltar um detalhe antes de nós prosseguirmos. O dinheiro não é um mal em si. O dinheiro é uma coisa boa. O problema está nas palavras do pastor Timothy Keller novamente, tirar alguma alegria incompleta deste mundo e construir toda a sua vida nela. O problema está pegar o dinheiro, que é uma coisa boa, mas que é uma alegria incompleta, e construir toda a sua vida em cima dele. O problema está em conceder ao dinheiro um status que ele não tem,
o status de Deus, o status de quem oferece sentido, segurança e identidade. E por causa disso, ao conferir ao dinheiro um status que não lhe pertence, ele se torna um demônio. Um demônio que gera um verdadeiro pandemônio na nossa vida, cujo fim é o caos, cujo fim é a destruição. Mas então, quais são os perigos de servir o Deus falso dinheiro? Ou qual é o perigo de amar o dinheiro, confiar no dinheiro e obedecer o dinheiro? Hoje nós vamos conversar sobre a história de um homem que serviu ao dinheiro. Nós vamos observar a história e ver o que isso exigiu dele, e assim, a partir da história deste homem, nós vamos encontrar respostas. Ou vamos encontrar a resposta para nos livrar das garras da escravidão do Deus falso dinheiro. Esse homem se chama Zaqueu, cuja história está relatada no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, nos versos de 1 a 10, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Qual o perigo de amar o dinheiro, confiar no dinheiro e obedecer ao dinheiro? O perigo do auto-sacrifício. O perigo do auto-sacrifício. Como disse certa vez David Foster Wallace, os ídolos devoram vivos os seus adoradores. Os ídolos devoram vivos os seus adoradores. E quando nós olhamos para os deuses da antiguidade, eles exigiam inúmeros sacrifícios de seus adoradores. E esses deuses falsos continuam exigindo os mesmos sacrifícios que devoram vivos os seus adoradores. O dinheiro é um deles. O texto define quem é este homem chamado Zaqueu. Um homem rico, chefe dos publicanos, como relatado no versículo 2. E para entendermos melhor quem era este homem, nós vamos precisar acessar um pouco do contexto histórico daquele período. Vale lembrar que no contexto de Jesus, Israel era uma nação conquistada por Roma sob ocupação militar. Esses conquistadores romanos cobravam impostos abusivos em cada colônia como um meio para transferir a maioria da riqueza e capital para Roma e seus cidadãos.
As únicas pessoas que viviam com conforto em Israel eram os romanos e adivinha quem mais? Os publicanos, os cobradores de impostos. Esses publicanos judeus eram responsáveis de cobrar e colher do seu próprio povo os impostos abusivos de Roma. Então, o que acontecia? Esses publicanos cobravam impostos a mais do que o Império Romano e tudo que eles recebiam além do estipulado ficava para eles, o que talvez seria conhecido hoje como extorsão. Por isso eles eram odiados pelo seu próprio povo. É por este motivo, como nos mostra o verso 7, que eles eram taxados de pecadores e, consequentemente, afastados da comunidade. As pessoas os desprezavam, o restante dos judeus os desprezavam. Mas Zaqueu não era um publicano qualquer. O texto nos fala que ele era o chefe dos publicanos. E como cabeça desse sistema, ele era muito rico e por isso muito mais odiado pelo seu povo. Note comigo então as coisas que Zaqueu precisou sacrificar, o que ele teve que comprometer em nome do dinheiro. Zaqueu teve que sacrificar e comprometer a sua honra e a honra de toda a sua família. Talvez a honra não tenha tanto peso para nós como tem para os orientais. Você já deve ter ouvido histórias, por exemplo, de japoneses que cometem suicídio ao fracassar ou ao desonrar e não orgulhar a sua família. Ser considerado um traidor da nação era jogar a honra no lixo. Não apenas a honra dele, mas a honra de toda a sua família. Ele teve que sacrificar e comprometer a sua honra em nome do dinheiro. Zaqueu teve que sacrificar e comprometer a sua reputação. Ele era conhecido como pecador, ladrão, corrupto e traidor. Era assim que as pessoas olhavam para ele, é assim que as pessoas enxergavam ele. Ele teve que sacrificar e comprometer a sua reputação em nome do dinheiro. Ainda mais, Zaqueu teve que sacrificar e comprometer a comunidade. E se você não sabe, ser excluído da comunidade de Israel era o mesmo que não poder participar das bênçãos do Deus de Israel. Os publicanos eram considerados indignos de participar dessas bênçãos. Ele teve que sacrificar e comprometer a comunidade. E por último, Zaqueu teve que sacrificar e comprometer a sua moral. Ao extorquir e roubar do seu próprio povo, ele estava contrariando a lei de Deus e assim comprometendo a sua moral, a sua honestidade. Ele teve que sacrificar a sua moral em nome do dinheiro. Pensando nessas coisas que Zaqueu teve que sacrificar, coisas muito sérias e significativas para ele, nós poderíamos nos perguntar então por que alguém escolhia trabalhar como cobrador de impostos? O que poderia seduzir um homem, atrair a sua família? O que poderia seduzir um homem, atrair o seu país e viver como um traidor em sua própria terra? O que poderia seduzir um homem de tal forma? A resposta é o dinheiro e suas falsas e ilusórias promessas de sentido, segurança, conforto e identidade. Essas promessas que o dinheiro faz cegam os seus adoradores. O dinheiro cega os seus adoradores. Existe uma fala interessante de um dos personagens do filme, que virou filme, O Senhor dos Anéis, o personagem Aragorn. Ele vai explicar para os hobbits quem era a criatura chamada Nazgûl.
E ele explica da seguinte forma: eles já foram homens, grandes reis dos homens. Então Sauron, o enganador, lhes deu 9 anéis do poder, cegos pela sua ganância, cegos por sua sede pelas riquezas, que os levou, sem dúvida, um por um, eles caíram na escuridão. Eles foram cegados pela sua ganância, eles foram cegados pelo Deus dinheiro, e um por um, eles caíram na escuridão. Amar o dinheiro, confiar no dinheiro e obedecer ao dinheiro exige sacrifícios que nos cegam, que nos conduzem para a escuridão, que nos conduzem para o abismo e que comprometem inclusive a nossa humanidade. Veja a fala do Aragorn, eles já foram homens. E isso tudo em troca de promessas ilusórias que o dinheiro não tem poder para cumprir. Zaqueu teve que sacrificar um tanto de coisa em nome do dinheiro. Mas o que nós hoje sacrificamos em nome do dinheiro? Você já parou para pensar o que você tem sacrificado em nome do dinheiro? O que o dinheiro tem devorado de você? Talvez você esteja sacrificando e comprometendo a sua família em nome do dinheiro. Pessoas que embarcam em longas jornadas de trabalho, trabalham em mais de um emprego, não para sobreviver, mas para sustentar os seus luxos. Mas com a pandemia nós nos aproximamos da família. E talvez você tenha percebido que você não precisa de muito para sobreviver. Talvez seja a hora de você rever se vale a pena continuar vivendo para o Deus dinheiro. Ou talvez você esteja sacrificando e comprometendo a sua paz. Nos tempos que estamos vivendo, o futuro e os recursos de amanhã se tornaram ainda mais incertos. E isso tira a sua paz. O Deus dinheiro exige que você encontre segurança nele, mas é algo que ele não pode oferecer agora. Isso gera ansiedade no seu coração, porque a sua segurança e a provisão depende exclusivamente de você. O Deus dinheiro é instável. E por causa disso você precisa comprometer a sua paz e dar lugar à ansiedade. O mesmo vale para as pessoas que perderam parte de seus recursos, que estão desesperadas, construíram a sua identidade, o sentido da sua vida nos recursos que conquistaram e agora perderam parte de seus recursos. Deus dinheiro não dá espaço para o coração descansar. Os recursos, o dinheiro, se tornou algo tão central que a vida inclusive perde o sentido se nós o perdemos. Talvez você esteja sacrificando e comprometendo a sua paz em nome do dinheiro. Ou talvez você esteja sacrificando e comprometendo o altruísmo e, consequentemente, sacrificando as pessoas. Você não consegue ajudar os outros. Ou devido às circunstâncias que estamos vivendo, você acha que você já fez demais e que não precisa ajudar mais ninguém. Afinal, Deus dinheiro diz que você deve guardar para si, que você deve sacrificar o altruísmo em nome do egoísmo. O Deus dinheiro diz que os momentos estão difíceis. Então, quanto mais você guardar para garantir o amanhã, melhor. Os outros que se virem. O Deus dinheiro diz que você já fez demais e que agora você tem que pensar só em você. Talvez você esteja sacrificando e comprometendo o altruísmo, consequentemente sacrificando as pessoas em nome do dinheiro. Por isso, cuidado
Cuidado. O preço que o Deus dinheiro exige é alto demais. O perigo de servir ao Deus dinheiro é que ele pede constantemente para você se auto-sacrificar. Ele pede constantemente para você apresentar alguma coisa no seu altar. Mas cabe aqui um conselho e um alerta do sábio Salomão. Quem confia em suas riquezas certamente cairá. Quem confia no dinheiro certamente cairá. O Salomão não põe em dúvida que quem confia no dinheiro talvez caia. Não, quem confia no dinheiro certamente cairá. Por isso, cuidado. Cuidado, porque o preço que o Deus dinheiro exige é alto. E a ruína, o pandemônio, o caos, ele é certo. Mas como se livrar então da escravidão, das garras do Deus falso dinheiro? Como a gente faz isso? Somente através do sacrifício voluntário do Deus verdadeiro. Somente através do sacrifício voluntário do Deus verdadeiro. Nas histórias antigas, existe um período chamado de desencanto. Esse desencanto significava que o feitiço lançado pelo feiticeiro maligno estava quebrado e que havia a chance de escapar, que havia a chance de se libertar. Zaqueu passou por esse desencanto. O texto nos conta que certa vez Jesus entrou em Jericó, cidade em que Zaqueu morava, e começou a atravessar a cidade. Ele, Zaqueu, queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. O fato de Zaqueu estar desencantado é porque ele correu e subiu numa árvore. E como já afirmamos, honra e dignidade importavam muito naquela época. Correr e subir numa árvore era considerado ridículo para um homem. Era uma atitude de humilhante. Mas o que leva então Zaqueu, um homem rico, supostamente alguém que tem tudo o que deseja, se humilhar dessa forma? Talvez o Deus dinheiro não estivesse satisfazendo os desejos do seu coração. Afinal de contas, as alegrias incompletas deste mundo nunca irão satisfazer o coração humano. Então ele ouve falar de Jesus, alguém que estava ganhando fama por curar as pessoas, por expulsar demônios, por criticar o acúmulo de riquezas e colocar a si mesmo como a fonte de satisfação do coração do homem. Então Zaqueu quer saber quem ele é. O seu Deus dinheiro estava balançando. O seu Deus dinheiro não estava cumprindo todas as suas promessas, falsas promessas ilusórias. E aí então começa a movimentação de Jesus. Jesus é aquele que se move na direção de Zaqueu. Perceba a movimentação de Jesus. Jesus é aquele que enxerga Zaqueu, aquele que enxerga quem ninguém queria enxergar. Jesus é aquele que o chama, falando para ele descer depressa da árvore. Jesus é aquele que se convida para ir até a sua casa. E é a presença de Jesus na casa de Zaqueu que destrona os deuses falsos do seu coração. Diferente do Deus dinheiro,
que exigia que Zaqueu se auto-sacrificasse o tempo todo, Jesus é aquele que se move na direção de Zaqueu, se entregando completamente, a fim de que Zaqueu fosse liberto da cegueira e escravidão do Deus falso dinheiro. Pois como diz o versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio resgatar aqueles que estão sob o domínio escravizador, que estão debaixo das garras de deuses falsos, que por ocuparem um lugar no coração que não lhes pertence, geram o caos, o pandemônio na nossa vida. Mas o que Zaqueu não sabia, que pouco tempo após esse banquete com Jesus, o Deus verdadeiro, encarnado, seria sacrificado, seria devorado por causa dos ídolos do nosso coração, seria crucificado, morto e sepultado, para não termos que vender a nossa vida a deuses falsos, que só geram o pandemônio e o caos na nossa existência. Jesus teve que morrer para que houvesse um período de desencanto para nós, para que nós fôssemos libertos. Através do seu sacrifício, ele nos liberta da ira de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, que é revelada do céu contra toda iniquidade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. E por que a ira de Deus se revela a esses homens? Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Aí o apóstolo Paulo continua: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. E por isso veio o caos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que os homens tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Mas Jesus se sacrifica. Jesus oferece um período de desencanto em que ele oferece liberdade dos falsos deuses. E através da sua ressurreição, ele destrona e humilha todos os deuses falsos. E Deus o torna Senhor, aquele que tem um nome que está acima de todo nome, a fim de que os homens se rendam a ele, experimentem a liberdade de viverem para o Deus verdadeiro. Só através do sacrifício voluntário do Deus verdadeiro, Jesus Cristo, que podemos nos ver livres da escravidão dos falsos deuses, que podemos nos ver livres das garras do Deus falso dinheiro. Zaqueu, ao se render a Jesus, o verdadeiro Deus, ele experimenta aquilo que o apóstolo Paulo chama de a liberdade dos filhos de Deus. Zaqueu agora é livre do Deus falso dinheiro. Ele agora é livre para ser generoso, de tal forma que o texto nos informa que ele decide dar todos os seus bens aos pobres e devolver o dinheiro que ele extorquiu, muito mais do que a lei exigia. Porque ele reconheceu que, tendo Deus, ele poderia viver sem o dinheiro que ele tinha. Ele poderia viver sem toda a riqueza que ele possuía. Porque, tendo Deus, ele tinha tudo. Tendo Deus, ele tinha tudo. Sendo assim, na medida que você compreender o Evangelho, na medida que você conhecer o sacrifício voluntário do Deus verdadeiro, o dinheiro não terá mais domínio sobre você.
Na medida que você compreender o Evangelho, você não precisará sacrificar mais a sua família. Afinal, o Evangelho nos conduz a nos contentar com aquilo que nós temos. Como diz uma música do Projeto Sola, que é uma releitura poética do Salmo 23, se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor é o meu Deus, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Na medida que você compreendeu o Evangelho, o sacrifício voluntário do Deus verdadeiro, você não precisará sacrificar mais a sua paz. Porque agora você confia na voz do Senhor que diz: não andem ansiosos com coisa alguma. A vida de vocês é mais valiosa do que a quantidade dos seus bens. Aquietem o coração e saibam que assim como Deus sustenta as aves do céu e veste os lírios do campo, certamente Ele vai sustentar e vai vestir vocês. Na medida que você compreendeu o Evangelho, você não vai precisar mais sacrificar a sua paz. Na medida que você compreendeu o Evangelho, o sacrifício voluntário de Jesus Cristo, você não precisará sacrificar mais o seu altruísmo, porque é a generosidade de Cristo que voluntariamente se entrega para morrer no nosso lugar, para morrer por causa da idolatria do nosso coração. A generosidade de Cristo, que faz tudo isso de graça, nos reorienta a abrirmos mão dos nossos recursos em benefício do outro, mesmo que os nossos recursos sejam poucos. Como diz o apóstolo Paulo: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. E a continuidade do texto vai dizer assim: sejam também vocês. E ele dá o exemplo da igreja de Macedônia, que mesmo sendo pobre, sacrificou os seus recursos para assistir o apóstolo Paulo em seu ministério. Porque na medida que você compreendeu o Evangelho, você não precisará sacrificar o altruísmo. Lembre-se do conselho do sábio Salomão: quem confia em suas riquezas, certamente cairá. Mas os justos, aqueles que se renderam ao sacrifício de Jesus, que diferente do Deus dinheiro, ele que se entrega, ele que se sacrifica. Os justos, aqueles que se rendem ao sacrifício de Jesus, florescerão como a folha verdejante. A pandemia que nós estamos vivendo, ela também pode ser considerada um período de desencanto, um período em que o Deus falso de dinheiro tem mostrado a sua insuficiência. Talvez seja o tempo de você olhar para Jesus, se render ao Deus verdadeiro e ser livre da escravidão e promessas ilusórias do dinheiro. E assim você pode encontrar em Deus, no seu cuidado, no seu amor, a fonte da sua verdadeira segurança, do verdadeiro sentido da sua vida, da verdadeira satisfação, da verdadeira identidade. Diferente dos outros deuses, Deus é um Deus inabalável, que nos oferece descanso e segurança mesmo em meio ao caos. E é um Deus que, diferente dos falsos deuses, Ele certamente cumpre as suas promessas. Talvez esse tempo de desencanto seja o tempo de você se render a Jesus e desfrutar da alegria das alegrias, que certamente satisfaz o coração do homem. Quero convidar você
a orar neste momento. A de fato render a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Quero orar com você. Pai, nós nos achegamos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso único Deus. O único Deus digno de ser amado, Deus. O único Deus digno de ser obedecido, Senhor. O único Deus em quem nós devemos colocar a nossa confiança. Ao mesmo tempo, nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos porque, às vezes, amamos, confiamos e obedecemos, Deus, a outras coisas, a falsos deuses, que não são o Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor. Nós queremos nos render ao Senhor. Nós queremos olhar para o seu Filho, que ao invés de exigir de nós uma coisa que nós nunca poderíamos oferecer, Ele a si mesmo se entrega por amor, a fim de nos resgatar, Senhor, do caos da nossa vida, Deus. Do caos porque nós exaltamos outras coisas acima do Senhor. Ele a si mesmo se oferece para nos libertar, para sermos livres, para amar, obedecer, confiar unicamente no Senhor. Nós queremos olhar para o Teu Filho, nos render ao Seu Filho, Senhor Jesus. E render sacrifício, sim, mas sacrifícios de louvor e gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor fez e realizou no Seu Filho amado Jesus. Pai, faz isso com a gente. Nós entregamos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, reconhecendo que se nós temos o Senhor, nós temos tudo, Deus. Que de fato o Senhor venha ocupar o seu lugar que é devido. Que o Senhor venha ocupar e seja o único Deus no trono do nosso coração, Senhor. Faz isso com a gente. Vê se há em nós, Deus, deuses falsos que estão tomando o seu lugar. Venha destroná-los, Senhor. A fim que nós venhamos viver unicamente para Ti. Nós queremos amar, obedecer e confiar unicamente no Senhor. Faz isso na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Quanto ao mais que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus, o nosso Senhor, que o consolo, o ânimo, a sabedoria do Santo Espírito de Deus repouse sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Queria convidar você a continuar conosco nessa última canção. Continuar em espírito de oração, colocando diante de Deus a sua vida, colocando diante de Deus aquilo que Ele falou ao seu coração através da sua palavra, através desse encontro. Que Deus abençoe sua semana. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, com insondável
quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Tu és santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Só tu és santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.